Olá, senhores. No nosso último encontro, trabalhamos aí sobre o direito à privacidade, à intimidade, vimos alguns dos seus aspectos, a grande preocupação consumerista com a questão, e eu os levei a uma entrevista dada 6 anos atrás a respeito do Marco Civil da Internet. Quando ele entrou em vigor, teve a sua aprovação, já houve ali uma primeira conversa sobre o Marco Civil da Internet, a grande preocupação com a privacidade e com os direitos do consumidor, né? Então ele logo aparece já para garantir aí, olha, o Marco Civil da Internet veio para regular, mas no sentido de proteger o consumidor, né? Só que nós vimos que na prática, infelizmente, essa proteção não saiu tão certo assim. Tanto é que a gente no podcast anterior trabalhou algumas dessas questões. Pois bem, antes de entrar na Lei Geral de Proteção de Dados e ainda tratando do tema do Marco Civil na Internet, nós vimos a adoção do Brasil pelo princípio da neutralidade da rede, ou seja, todos têm que ter acesso à internet, uma coisa que agora está preocupando o Brasil inteiro, pelo momento em que a gente vive e pelo fato de muitos estarem utilizando os recursos como o que ora se apresenta aos senhores, né? Que é uma modalidade também que parte do pressuposto do acesso à internet. Então, se não houver o acesso à internet, a gente vai ficar com aquele desnível já mencionado aos senhores e muito grande entre as populações que têm acesso, as que não têm, as que conseguem aí comunicar-se e as que não. Portanto, acesso à internet não é só fornecer um simples pacote de dados, é dar garantia da velocidade, da proteção que você merece dentro da internet, tá? Fazendo uma divisão aí e explicando o que vem a ser meio de comunicação ou mídia, rede social e mídia social, né? Então nós temos uma diferença entre esses termos? Temos, né? Quando você fala em mídia, você está falando nas formas de comunicação usuais, né? Seja televisão, seja a FM, você está falando das formas usuais de comunicação, tá? Os jornais, então aí você está falando dessas modalidades. Quando a gente fala em rede social, as redes sociais elas tomam por base a comunicação. Elas existem para que você tenha comunicação com outra pessoa. Então a rede social já existiu offline, tá? Ela sempre existiu. Ela foi muito mais antiga. A rede social sempre existiu, gente. Rede social é o seu grupo. O seu grupo conversa como? Então aí você vai ter a rede social. Rede social são aqueles pequenos sites, talvez, que os senhores encontrem, ou aplicativos que permitem você conhecer alguém, sair, namorar, Tinder, né? Vai ser uma rede social, né? Mas não é só isso, né? Você vai ter outras. Pode ter uma rede social dentro de uma mídia social? Pode, né? Você pode ter rede social dentro do Facebook? Sim. Aí você vai ter a rede social e a mídia social. Mídia social, o que é? É para a exposição de conteúdos e participação. Então, na verdade, eu exponho conteúdo e permito que você participe. Isso daqui que a gente está fazendo é uma mídia social. Eu estou expondo conteúdo e eu permito que os senhores participem. Os senhores podem deixar perguntas, eu respondo. Tem a gravação, tem o gravar ao vivo, né? Tem o Instagram, tá aí, né? O que dá discussão é sempre o Twitter. Porque o Twitter ele pode ser usado só para comunicação entre familiares ou ele pode ser usado para manifestação de conteúdo, né? Então o Twitter ele geralmente gera essa confusão. É muito comum a rede social estar incorporada numa mídia social? Sim, né? E o meu blog é o quê? Não é uma exposição de conteúdo? Então é uma mídia social. Então a gente vai ter as plataformas, os senhores terão YouTube, é uma plataforma que está à disposição dos senhores. Assim como outras, algumas são gratuitas, outras os senhores têm que pagar, mas está ali à disposição de vocês. Pois bem, isso daí cobra seu preço. Uma parte da nossa intimidade, da nossa imagem é revelada para que eu consiga expor esse conhecimento. No modo de relacionamento ou das relações das redes sociais online, a coisa é um pouco mais preocupante porque você dá muita informação. No Facebook fica a sugestão de você dar informação do seu aniversário ou não, não é obrigatório. E mesmo as informações você pode bloquear o acesso ou não. Então existe toda uma preocupação ainda com a privacidade e com o direito do consumidor, sim, com aqueles perfis que a gente mencionou. Você vai criando perfis das pessoas
e esses perfis começam a ser comercializados. Contra isso, a gente teve o Marco Civil da Internet, e contra esse manuseio indevido das informações pessoais, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não entrou em vigor, tá? Então, nós temos uma nova lei aí na praça, ou não, para entrar, né? Na praça ela não está, ela já está, né? Mas sem a sua vigência ainda não está completa, e ao contrário, né? Existe o PL aí da Covid com a possibilidade de postergar a entrada em vigor, que era para agora, agosto de 2020, exatamente porque as empresas estão fechadas, o período de adequação realmente foi para o espaço, vai ter que dar um pouco mais de tempo para que essas empresas e mesmo o setor público consiga atualizar-se ou moldar-se para a entrada em vigor da Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Veja que o tempo foi grande, né? Então, ela entra em vigor só em agosto de 2020, mas foi criada em 2018. É a chamada LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muda um pouco, vem, na verdade, garantir e regulamentar a política de privacidade de informações no campo da internet, né? E, obviamente, garantir toda essa política de privacidade e uma forma segura das informações. Privacidade e informações estão sempre ali presentes. A gente se inspirou na legislação europeia, né? A General Data Protection Regulation, GDPR, que foi a inspiração da legislação brasileira. E a ideia, gente, é que exista um controle na coleta e armazenagem e mesmo no processamento dos dados pessoais, seja para entidade pública, seja para empresa, seja no meu escritório de advocacia, seja numa grande empresa, numa Bosch, seja na CPFL, tem que ter alguém ali responsável pelo armazenamento, cuidado e processamento desses dados. Vai fazer o que com esses dados, por quanto tempo vai guardar, vai desfazer, o que você coleta, de que forma, quem garante o sigilo. Não adianta só colocar aquela mensagem no final do texto dizendo que todas as informações passadas são sigilosas, tá? Não necessariamente, tem muita quebra nesse sentido. Então existe uma preocupação de todo mundo aí com esse boom que nós tivemos na internet, com as redes sociais, dentro das mídias sociais, agora com o marketing digital. Isso só está crescendo e, de novo, a preocupação com a privacidade. E a gente já vai falar do direito do consumidor, claro que é a interface necessária, né? Então, como é que a LGPD vai proteger alguma coisa? A ideia, gente, é a questão do e-commerce, dos bancos, como é que a gente faz a proteção dos dados do consumidor. É essa a questão básica. Como é que a gente determina ali quem é que vai cuidar desses dados, quais são os necessários, como é que vai ser feito o armazenamento, quem é que cuida da segurança. Porque a partir do momento que entrar em vigor, eu vou poder processar o banco que não cuidou do armazenamento dos meus dados e esses foram desviados. A gente está com um processo aí com Boa Vista, né? Então tem alguns processos aí correndo exatamente pelo uso indevido de informação e de banco de dados. Então você forma o banco de dados dos seus clientes, perfeito, tá? E como é que você vai fazer com isso? Você comercializa com quem? Isso daí já é uma mudança em relação aí ao Marco Civil da Internet, que também proibia, né? Mas aqui vem mais específico. Você pode fazer oferta, coleta para oferta de serviços, para oferta... Então, mas a coleta tem que ser autorizada, né? Aí já começa a complicação. Como é que alguém vai te ligar para pedir autorização para ligar para você para obter seus dados? Ou então ele já liga e fala, olha, eu sou da empresa X, gostaria de ter alguns dados, só me permite fazer a publicidade, aí você diz sim ou não. E já encerra a questão, né? Mas nós teremos algumas questões também
de políticas e planos de proteção de dados comprometidos e vocacionados, porque você tem os dados da saúde que são comprometidos e vocacionados, você tem dados para a segurança pública, então são dados importantes, né? Tanto os governos como as entidades estatais, elas devem promover o cuidado e o zelo na armazenagem desses dados, gente. Não pode sair por aí vazando dados, como aconteceu na Inglaterra, né? E que deu tanta confusão. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem ali 10 capítulos, 65 artigos, e tá lá, quando o tratamento de dados é permitido? Quando o usuário concorda explicitamente com isso. Então, eu permito que você manuseie os dados. Quando existe uma obrigação legal, então aí decorre da norma, a lei determina que você tem que entregar esses dados da empresa para que ela obtenha autorização ISO não sei quanto, senão você cai em qualidade. Perfeito, aqueles dados, você vai falar, mas são dados da empresa. Não, eles são dados necessários, exigidos pela lei, para que o senhor mantenha o seu cadastro atualizado e obtenha a autorização de funcionamento. O que é necessário, quando for necessário para planejamento de política pública, e aí a coisa fica muito aberta, né? A gente vai trabalhar isso daí, mas o professor de Direito Administrativo vai trabalhar melhor com vocês do que eu. Na verdade, quando se trata de planejamento de política pública, você pode fazer manejamento de dados até para poder levantar, né? Qual a incidência de pessoas que está lá, qual o perfil, para eu poder saber que tipo de serviço que eu destino para aquela região. Se é necessário fechar, se não é. Já imaginou se você determina o fechamento de uma rua que é essencial porque dá acesso a diversos hospitais? Você não pode correr esse risco, né? Se você assume esse risco, você está assumindo como poder público. E se o consumidor for prejudicado, meu amigo, você vai ter que indenizar. Então não é uma questão simples. Órgãos de pesquisa, mesma coisa. Quer fazer pesquisa, realizar pesquisa, vai precisar coletar dados, alguns vai dar para coletar, outros não, que são chamados dados sensíveis, que a gente já vai aprender. Para as questões que objetivem aí a integridade, a segurança ou a vida da pessoa, que obviamente o hospital tem direito de saber, né? E se vai transferir de um hospital para outro, esses dados vão acompanhar. O que a gente está vendo agora é o manuseio desses dados por parte do Ministério da Saúde para poder garantir aí, e aí a gente vê as falhas nas estatísticas, a demora nos dados, né? E a correção ou incorreção deles, porque eles são vistos numa ponta e não são vistos na outra. Como assim, Marilena? Você está vendo os dados de quem se infecta, não está vendo os dados dos curados. Está vendo os dados de quantos estão em tratamento e não dos internados. Então, tem gente com a doença circulando por aí? Não, só para a gente saber, né? Ou está tratando em casa. Até esse escalonamento, ainda aí a gente vê o amadorismo, não está preparado para esse tipo de coisa. A estatística ela é nova no nosso mundo, né? Então, não está preparado para isso. Em processo judicial, administrativo, é óbvio que você vai ter que dar as informações que forem necessárias. Não adianta você falar que isso daí é sigiloso, não vou dar, é uma coisa inadmissível. Você está ali brigando por uma área e você não quer entregar a matrícula, é isso. Como é que a gente vai brigar pela área? Sabe o limite dela. Não autorizo fazer o gel. Como é que você vai obter uma regulamentação, né? É um absurdo isso. Então, isso quando se tratar de processo judicial. E para proteção do crédito, né, gente? Então, se alguém tem algum documento hackeado, isso, aquilo, você pode ir lá fazer um cadastrinho específico para proteção do seu crédito e garantir alguma coisa aí que pelo menos permita que você ou já encerre o cartão, ou se for talão que foi furtado, qualquer outra coisa, uso indevido. Então, existe toda uma gama aí de preocupações que não são poucas com essa esfera dos dados. Bom, para quê? Em que caso essa lei é válida? Toda e qualquer coleta de dados por meio de internet, telefone, ficha de cadastro em papel, que é banco, né? Banco ainda usa isso. Além das empresas localizadas no Brasil, instituições estrangeiras que façam uso de dados coletados no Brasil, né? Que deveriam responder aí a essa lei. O que são dados sensíveis, esses absolutamente protegidos? Incluem os dados como raça, gênero, crença,
Isso não é do interesse de ninguém. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Olha a intimidade aí, dando corte, a sua privacidade, né? Isso daí tem que ter um tratamento absolutamente diferenciado de dados, tem, né? Aqui nós temos um probleminha muito grande, porque aqui diz o seguinte: se você autoriza, a pessoa pode fazer o uso dos seus dados. Tá, vamos para o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor não autoriza, você aceita as condições para ter acesso àquele bem de consumo. Você não autorizou, você não fez aquele contrato. Essa autorização é válida? Entendeu que não. A proteção de dados ao consumidor ela tem que ser absoluta e isso é muito difícil de implementar. Então nós teremos um aumento de demandas indenizatórias? Teremos, porque as empresas não estão conseguindo e não vão conseguir blindar a totalidade desses dados. Fora aquelas empresas que a gente já comentou, que não agem assim de tão boa fé, comercializando, criando perfis de clientes e comercializando os dados, vendendo esses dados para outras empresas. Jornais fazem isso. Então, muitas vezes você faz a compra. Olha, eu quero 5 mil nomes com esse perfil de 25 a 45 anos, do sexo masculino, isso. Você cria e pede e compra, né? Então, é isso que tem que acabar. Não, né? Eu não dei o meu dado para a empresa X, como foi o caso do Facebook, que foi um horror, que eles falam assim, vazou. Como vazou, meu amigo? Cadê a implementação da segurança? Ela é responsabilidade sua. Eu entro no Facebook, assim, no termo de privacidade e tudo mais, mas a responsabilidade é sua de guardar os dados, não minha. Houve um vazamento, isso daí é irresponsabilidade. Teoria do risco, vai pagar a conta. Tem que. Netshoes teve vazamento de dados e compra de dados? Teve, foi um caso famoso no Brasil, talvez um dos primeiros nesse âmbito. A gente já teve outros, Banco Pan-Americano, já tivemos inúmeros casos, Banco Boa Vista. Você tem aí casos. Os mais recentes e mais tormentosos envolvem um aspecto político. Mas, não tratando disso, tratando do restante, o que você tem é um uso abusivo dos perfis e dos bancos de dados criados, né? Então, essa é uma questão que precisa ser melhor tratada, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente teve esse problema aí do Facebook com a Cambridge Analytica, porque houve vazamento de dados para Cambridge, e você teve uma manipulação aí eleitoral, né? Então, aí ficou uma questão muito complicada, porque entendam também, existem os ataques cibernéticos e existe a vulnerabilidade pelo hacker, né? Então, tá bom, o que você tem que proteger efetivamente? Deixa eu dizer o que são dados pessoais para vocês entenderem. E depois o que são dados não pessoais. São considerados dados pessoais seu nome, seu apelido, nome, sobrenome, o apelido, o endereço e a residência, coisa que você já acaba quando você coloca lá no Waze casa, acabou o assunto. O endereço eletrônico, o número de um cartão de identificação, portanto, todos os nossos documentos, os dados de localização, seja do GPS do celular, seja para os aplicativos que a gente utiliza, o seu endereço de IP, que é um protocolo de internet, os testemunhos de conexão, que são os cookies, identificador de publicidade do telefone. Tudo isso daí é dado pessoal. Tudo isso daí está protegido. Dados não pessoais são aqueles dados anônimos, né? Os endereços eletrônicos da empresa não é permitido anonimato, tá, senhores? Então, dados anônimos e nada é a mesma coisa. Endereço eletrônico da empresa também não é um dado que tenha que ser protegido, é um dado comum. O número de registro da empresa também não tem por que ser protegido. Esses são dados não pessoais. Então tá aí, essa é a questãozinha dos chamados dados. Além disso, além desses dados pessoais, você tem os dados pessoais sensíveis, que são esses que eu mencionei, falando da raça, da crença, do gênero, que não podem de forma nenhuma ser vazados, né? Então, por quem? Bem como a questão da vida do ponto de vista filosófico, social. Gente, isso daí você expõe se você quiser. Ninguém pode obrigar alguém a fazer isso. A gente não faz isso nem em sala de aula. Não, pelo menos no que me concerne, né? Não faço isso nem em sala de aula. Eu posso até perguntar o que a pessoa
acha ou não. Uma não. Pergunto para a sala. Se alguém quiser falar, sim. Eu vou ficar instando a pessoa a falar? Não, e você? O que você pensa? Não, porque eu quero saber você. Né? Eu posso fazer uma prova, aí na prova é outra história. Né? Mas na prova eu não sei se o que ele está respondendo é verdade, o que ele acha que eu vou querer ouvir, não sei. Aí eu estaria na esfera da invasão da privacidade. Né? E você tem filmes, livros, trabalhando exatamente essa invasão absurda. Né? A gente tem como saber se os nossos dados pessoais eles estão seguros? Essa é uma confusão bem grande, né? Como é que a gente vai saber se os dados pessoais estão seguros e de que forma? Isso a gente vai ter que verificar, inclusive nesses. Vai ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao invés de uma agência, infelizmente chamaram de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que vai cuidar exatamente, vai ser a instância equivalente à Anatel, que a gente já viu, né? ANAC, você vai mandar para a ANPD, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a sua reclamação, falando, olha, tem dado meu que vazou sem minha autorização. Pode ser feita a reclamação direto para a empresa? Pode ser feita assim, até porque as empresas estão adotando o ombudsman, então ela vai receber essa reclamação e dado como passa a ser algo sensível, que pode gerar multa e uma série de restrições para a empresa, ela vai ter um maior cuidado. Né? Então, essas questões serão ouvidas, serão passadas, repensadas e tratadas de uma outra forma. Então, está aí a questão da ANPD, que é a agência, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí a gente vai ter dentro das empresas o controlador e o operador. O controlador é aquela pessoa natural ou jurídica que você contrata, a quem cuida aí de manuseio, de estabelecimento de software, de garantias, de segurança. E o operador é aquela pessoa que vai cuidar dos dados daquela empresa. Agora, você imagina no escritório de advocacia, você tem alguém designado especificamente só para armazenagem de dados, cuidados dos dados sensíveis e que vai responder por isso. Eu fico imaginando os colegas trabalham sozinhos, né? Então, ele é o operador, ele é o controlador, ele também é o advogado, ele... Mas por quê? Porque a gente trabalha com dados, gente. A gente não pode jogar fora, né? E nem vazar essa informação. Já que ele não está mais no meu escritório, já que ele não está no meu escritório, ele esteve, a OAB, aliás, garante isso, né? O Estatuto da Ordem dos Advogados é muito severo no que respeita a esses quesitos de ética e tudo mais, então tem que manter o sigilo, a confiança, tudo aquilo que foi pautado, as informações que o senhor soube daquela forma, o senhor não pode passar. Mas, Marilena, o que isso tem a ver com o consumidor? Bom, primeiro que eu já falei para os senhores que o contrato é um contrato de consumo, no caso que eu estou dando exemplo, né? Do escritório de advocacia. Mas, em qualquer outro caso, seja no internet banking, seja, que não deixa de ser aí uma forma de acesso, inclusive, né? E os senhores muitas vezes têm seus pagamentos bloqueados por uma razão de segurança. Até estava conversando com uma cliente que me ligou desesperada porque a guia ela não conseguiu pagar porque travaram por ser pagamento online de valor tal, então toca emitir outra guia para ela poder falar com a gerente. Mas parece uma coisa atrapalhada, né? Porque a conta é dela ou não é dela? A preocupação agora é tamanha que você até vê do acesso à conta por parte de quem é proprietário. É demais, né? Por outro lado, você tem empresas comercializando os dados na maior tranquilidade, criando perfis de usuário, a gente já tratou disso. Então, eu sou usuária da Amazon, ela já traçou meu perfil. A hora que eu entro no Prime Video, já vem lá sugestões da Amazon para você, né? Perguntei, não perguntei, né? Porque tá dando sugestão. Então, essa publicidade dirigida a gente já vai aprender mais para frente em publicidade, ela é muito complicada, né? Mas os dados sensíveis, valor de salário, índice, quanto você ganha, deixa de ganhar, o que as pessoas têm a ver com isso? Né? Então, isso daí é importante para a política governamental, para a política pública, para sua família, não para você colocar em qualquer outro canto ou ficar discutindo o tema, a não ser por parte daqueles que gostam. Né? Tem aqueles que veem isso como uma esfera de intimidade.
É muito curioso, eu gosto de falar dessa questão de valor, porque isso, de valores financeiros, porque isso revela muito a forma de criação, né? A minha criação, que foi sempre não valorize o dinheiro, eu tenho uma rejeição absoluta com quem faz esse tipo de pergunta. Na quanto você ganha? Não, isso não lhe diz respeito. Minha vida não lhe diz respeito, imagina quanto eu ganho, né? Porque eu acho que a pergunta subsequente é o que você está fazendo com o dinheiro, né? Então, como eu não gosto de delegar nem a minha consciência, nem o controle da minha vida a ninguém, esse é o tipo de pergunta que eu não respondo. Tem gente que, na boa, já responde, né? Ah, deixa eu ver o seu lerite. Não, é meu. Olha o seu aí, né? Quer discutir alguma divergência, a gente discute. É diferente de você num prédio estar brigando pelo IPTU. Todo mundo tem o mesmo valor, né? Então aí é uma briga até comum, tá? Então aí vai ser comum no sentido de ser comunitário, né? De ser coletiva. Peraí, um veio com um valor inferior, a gente tem a mesma metragem. Então tem algum probleminha aí para ser discutido. Tá ok? Dados de saúde pessoal. Se você está contratando plano de saúde, você tem que dar os dados, né, gente? Se você está entrando no hospital também, você tem que dar os dados. O que não pode é aquilo lá ser vendido para a seguradora. Aí complicou, né? E a gente tem esse... Não é uma venda casada, senhores, porque aí você passou os dados para o seu plano de saúde. Seu plano de saúde está vendendo, sem a sua autorização e sem a sua ciência, esses dados para uma seguradora. Gente, é só vocês verificarem o ato absurdo. Você se aposenta the day after, no dia seguinte, começa a receber uma série de ligações de todas as empresas, bancos, te oferecendo crédito. Você está aposentado, você fala, mas o que é isso? O vazamento começa no Estado? Porque no dia seguinte, saiu sua aposentadoria, começam a ligar para oferecer crédito, oferecer isso. Você fala assim, olha que beleza, né? Olha os dados. Mas esses são não sensíveis. Então, não tem problema nenhum. E não são dados pessoais. Você está aposentado. Mas não era para comercializar, né? Vamos, venhamos e convenhamos. Quem que está ganhando com isso? O consumidor não é, ele está sendo aborrecido com isso. Tá? Então tem muita gente que fala assim, olha, você pode preencher essa ficha? Não, não posso. Obrigada. Não, mas vai demorar pouquinho, mas não quero. Tem gente que fica... não gosta desse tipo de reação. Mas custa preencher a ficha? Eu falei, custa. Não quero, não vou. Não lhe diz respeito. Por que eu vou ficar dando informação? Tinham aquelas revistas, quando se comercializava revistas, tinham aquelas revistas que vinham encartada uma série de perguntas, até se você tinha carro próprio, quantas geladeiras você tinha em casa. Eu ficava imaginando por que tanta informação se não fosse para vender, né? Criar o seu perfil e vender. Agora, o brasileiro adora uma informação. Então ele vai lá e preenche tudo. Quer um exemplo? A Alemanha brecou a ideia de um único documento que fechando tudo. E aqui no Brasil? Não se vê a hora. Porque assim você anda com um documento só, que são 450, né? Então você anda com um documento só, já vai ter título de eleitor, CPF... Já assistiram um filme americano? No filme americano, como é que funciona quando eles estão perseguindo alguém? Eles ficam buscando nos dados. Eles só têm 2 dados possíveis. 2 dados possíveis. 3, na verdade, mas o terceiro tem que ser autorizado. Ele só tem 2 dados possíveis. Ou você tem uma carteira de habilitação, que é o documento norte-americano, por excelência, ninguém tem RG, nada. Você tem uma carteira de habilitação? Ah, perfeito. Então tem. Ou você praticou algum delito e está no sistema. Tanto é que a expressão é, ele está no sistema ou ele não está no sistema. Se ele não está no sistema é porque ele nunca fez nada de errado. Ah, mas fora isso o Estado não controla. Por que o Estado teria que controlar? Só aqui que você tem 15 documentos, gente. Por que o Estado teria que controlar? Aqui até a empresa controla, você tem a carteira de trabalho, porque é diferente do contrato, como é nos Estados Unidos, né? Então aqui você tem uma carteira de trabalho. Aí você tem um cartão cidadão. Aí você tem um cartão, você tem o seu documento de RG. Você tem certificado de reservista para os meninos, você tem não sei o quê. São trocentos documentos. E na Alemanha, quando eles tentaram fazer, vamos juntar num documento único, o povo foi para a rua. O Estado não tem o direito de saber
absolutamente nada que não seja do interesse do Estado. Olha, isso é que é amor à privacidade. O resto é resto. Aqui, the people fala assim, nossa, vamos reduzir tudo isso, porque eu vivo esquecendo o documento em casa. Né? Então, tá aí. É por isso que lá é tão diferente. Né? Você não tem como saber, como mapear a pessoa, ela não está no sistema. E aqui tá todo mundo no sistema. Tá todo mundo no sistema. Geralmente da Receita, CPF. Tá todo mundo no sistema. A pessoa só falou que lá tinha um terceiro dado, é o da saúde. Que aqui no governo Lula tentaram implementar, mas acabou não dando certo, tanto é que mudaram as guias, ficaram imensas, que queria criar um número de saúde. Que lá pelas vacinas você controla. Então você sabe que a pessoa está viva ou não, porque nem isso eles têm esse controle. Aqui é tudo mega controlado. Né? Temos uma mega liberdade? Sim, mas bem documentada, hein? Brincadeira. Então, quando a gente sai em defesa e fala, olha, eu como consumidora não vou revelar, você está tão acostumado a dar informação que o cara já fica assustado com você, fala, mas de onde veio, né? Tem aqueles que querem explicar, olha, aqui é comum. Eu falei, tá, então dê informação, senhor. Você vai preencher essa ficha? Eu preencho para mim, eu preencho para o senhor. Tenha dó. Aqui as pessoas chegam ao cúmulo de deixar documento na portaria de prédio. Por quê? O documento é seu. Você pode no máximo mostrar. Deixar documento? Você está dando autoridade agora? Então toma cuidado com isso. A gente tem muito probleminha, tem muita invasão de privacidade, temos muito bullying, cyberbullying, tem muita coisa ruim acontecendo também nas mídias digitais, né? E usando dados, informações e fotos. E aí a gente já entra um pouquinho, não só na LGPD, mas no direito à imagem, que vai ser objeto do nosso próximo encontro. Ficamos por aqui então, senhores. Fiquem bem, cuidem-se. Abraços virtuais a todos.